Prosseguindo aqui com o nosso curso completo de gramática, estamos aqui no módulo de crase e, segundo a divisão que nós fizemos, nós vamos ver agora os casos em que o uso do acento indicador de crase ele é facultativo. São bem pouquinhos os casos em que isso acontece. Então, nós temos aqui o seguinte, ó, o uso do acento grave indicador de crase será facultativo nos seguintes casos. Primeiro, antes de pronomes possessivos, adjetivos femininos no singular. Olha o nome grande, pronomes possessivos, adjetivos femininos no singular. Então, antes de eu explicar aqui essa regra, deixa eu lembrar aqui, né? Nós ensinamos isso lá na aula de pronome, mas eu vou lembrar aqui. Ó, existem duas grandes divisões de pronomes. Existem os pronomes adjetivos e existem os pronomes substantivos. O que é um pronome adjetivo? O que é um pronome substantivo? O pronome adjetivo é aquele pronome que acompanha o nome. E quem é o nome na língua portuguesa? Geralmente o nome é o quê? É o substantivo. Então eu posso dizer que o pronome adjetivo é aquele que acompanha o substantivo, tá? Eu posso dizer isso, se eu quiser. E o que é um pronome substantivo? Um pronome substantivo é aquele que substitui o nome. Quando eu digo assim, quando eu digo, esta é a sua casa, né? Esta é a sua casa. Veja, eu tenho a palavra casa e tenho o pronome sua, o pronome possessivo sua. O pronome possessivo sua está o quê? Está acompanhando o substantivo casa, ok? Então, se ele está acompanhando um substantivo, eu digo que ele é um pronome adjetivo. Agora, se eu digo, esta casa é sua, observa que eu substituí, certo, o nome. Então, aqui eu tenho um típico caso de pronome substantivo, ok? Então, você já sabe diferenciar o que é um pronome adjetivo e o que é um pronome substantivo. Se você não sabe diferenciar, vá para a aula de pronomes possessivos e lá a gente explica melhor. Aliás, pronome possessivo não, de pronome em si, a gente explica isso aí com mais detalhes, ok? Muito bem, então a regra diz, antes de pronomes possessivos, adjetivos femininos. Então, a crase, o acento indicativo de crase, ele é facultativo nos pronomes adjetivos, ou seja, aqueles pronomes que acompanham o nome, que acompanham o substantivo. Por exemplo, contarei isso à sua mãe. Eu posso tanto dizer que contarei isso à sua mãe, como eu posso dizer assim, ó, contarei isso à sua mãe. Então, veja, neste caso aqui, ó, eu tenho aqui o acento indicativo de crase. Neste caso, eu não tenho o acento indicativo de crase. Mas as duas formas, elas estão corretas. Tanto faz você colocar o acento grave como não, as duas formas vão estar corretas, ok? Então, muita atenção para isso, porque as bancas geralmente colocam esse tipo de questão para confundir. Porque, na verdade, você fica na dúvida. Na letra A, ele vai colocar sem acento grave. Na letra B, ele vai colocar com acento grave. E aí você vai ficar na dúvida. Mas entenda que, neste caso, olha só, mãe aqui é quem, pessoal? É o substantivo. Sua está acompanhando o substantivo pronome, portanto, um pronome adjetivo. Então, neste caso, está no singular e é feminino. Então, neste caso, o acento grave ele é facultativo, ok? Agora, uma observação aqui, ó. Se o pronome for empregado de forma absoluta, ou seja, se for um pronome substantivo, então a crase aí já vai ser obrigatória. Por exemplo, o professor Demais deu mais valor à minha redação. Olha isso aqui, ó. Redação é o substantivo. Minha é o pronome possessivo, certo? E observa que minha está se referindo à redação, portanto, um pronome adjetivo. Ok. Então, eu posso tanto dizer a minha redação, sem o acento grave, ou dizer a minha redação com acento grave. Aqui, eu tenho um caso facultativo de crase. Mas aqui não, ó. O professor deu mais valor à minha redação do que à sua. Aqui, eu já tenho o quê? Um pronome substantivo. Então, neste caso aqui, o uso da crase não é facultativo. Aqui ele é obrigatório.
Ok? Lógico, né, porque o verbo exige o complemento. O termo regente exige este complemento. Deu para entender? Então, muito cuidado com isso aí. O uso facultativo da crase é somente em pronomes possessivos, adjetivos femininos no singular. Ok? Então, muito bem. Primeiro caso. Vamos para o segundo caso. Aqui eu fiz aqui. Aqui no caso eu tenho um pronome adjetivo e aqui eu tenho um pronome substantivo. Antes do nome de mulher. Pessoal, você sabe que você pode dizer assim, ó, a Ângela chegou ou Ângela chegou. Tanto faz você dizer a Ângela chegou como Ângela chegou. Ó, a Maria chegou. Maria chegou. Então, dependendo da intimidade ou dependendo da forma que você trata, você pode usar o artigo ou não. E por conta disso, antes de nome de mulher, o uso da crase, o uso do acento indicativo de crase também ele é facultativo. Então você pode dizer assim, ó, enviarei um presente à Regina sem o acento grave, enviarei um presente à Regina com o acento grave aqui e sem o acento grave aqui. Ok? Então, antes de nome de mulher, também é facultativo. Você pode colocar como não, as duas formas estão corretas. Ok? Uma observação é o seguinte, você vê que cada coisa tem sempre uma observação, tem sempre uma exceção. Ó, caso a preposição a anteceda nome de pessoas com quem não se tem intimidade, não ocorre crase, uma vez que nomes não admitem artigo. O artigo, ele traz para você uma intimidade maior com a pessoa. Quando eu digo assim, ó, a Maria, né, e Maria somente, Maria é algo muito específico. Mas quando você diz a Maria, dá uma ideia de maior relacionamento, de maior intimidade. E por conta disso, o uso facultativo. Mas quando você se refere a uma pessoa que já faleceu, que você não tem acesso, aí o uso da crase já se torna obrigatório, porque você não tem essa intimidade. Ó. O orador fez referência a Joana d'Arc. Neste caso, né, não existe a intimidade. Então, nesse caso, você não coloca o artigo, não existe o artigo, portanto, não há a necessidade, né, do acento grave. Ok? Deu para entender? Então, só recapitulando aqui. Ó. Antes de nomes de mulher, o uso da crase ele é facultativo. Qual é a exceção a isso? A exceção é quando você se refere a alguém, né, que você não tem intimidade. Nesse caso, você não deve utilizar o acento grave. Ok? Próxima regra diz o seguinte: depois da preposição até, desde que o termo regente exija a preposição a. E aí, nós vamos ter aqui uma grande exceção. Por quê? Pessoal, o que é o fenômeno crase? É a junção, é a fusão de uma preposição com um artigo, certo? Muito bem. Preposição a com um outro a aí. Olha só, nós aprendemos que nós não devemos usar duas preposições. Depois de uma preposição, você não deve utilizar uma outra preposição. E aí, a preposição até é a única preposição que faz exceção a esta regra. É aquela história. No interior, as pessoas dizem assim, ó, eu vou de a pé. De a pé. Por que está errado? Porque de, no caso de, já é uma preposição. E a, nesse caso também, já é uma outra preposição. Então, você não pode ter duas preposições. Uma preposição de ou de, uma preposição a. Não existe isso. Então, por isso que vou de a pé, lógico que está muito errado. Mas no interior isso é comum a gente ouvir essas expressões. Então, quando você utiliza a preposição até, nesse caso, o uso da crase, o uso do acento indicativo de crase, ele é facultativo. Você pode ter, ó, vou até a cozinha, como vou até a cozinha, com o acento grave e sem o acento grave. Então, a preposição até é a única preposição que admite ou que antecede uma outra preposição. Nenhuma outra mais da língua portuguesa aceita isso. E observação, somente, né, a preposição a. Então, um exemplo facultativo de crase é também utilizando a preposição até. Ok? E para finalizar, com as palavras Europa, Ásia, África, França, Inglaterra, Escócia e Holanda. Então você pode dizer, ó, ele foi à Ásia ou ele foi à Ásia. Ele foi à Europa ou ela foi à Europa. Ok? Então aí vimos
os casos em que o uso do acento indicativo de crase ele é facultativo. Então, até a próxima aula.